E aí, pessoal, bom, hoje do nada do nadão, um grande amigo meu aí lá da igreja que eu frequento deu de presente um par de ingressos pra uma parada muito legal. É algo que eu nunca fiz na Finlândia, na verdade não é que eu faço, eu nunca fui aqui na Finlândia nesses meus 15 anos. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Vai ser algo, não sei como é que eu vou fazer para filmar lá dentro, mas estou muito empolgado, né? Não tô tanto a caráter, mas tem que estar mais. É que pegou de última hora. Então esse grande amigo meu que tá aqui, aparecendo aqui a fotinha dele, obrigado Samuca, valeu pelo presentão. Ele chegou do nada, mano, tô com isso aqui, não dá, rode você ir no meu lugar e fazer o nome lá. Pô, demorou. É bom ter mais conteúdo pra gente, né? Então espero que gostem. Vamos lá? Então vamos acompanhar juntos essa aventura? Vamos! O verão chegou, tá tudo muito verde, olha como tá lá fora. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Essa é a Finlândia do verão. Isso é um pouco da rua, da região que eu moro. É um bairro muito antigo, né? É um bairro classicão. É um dos bairros mais antigos aqui de Vantaa, da cidade que eu moro. Muita gente não sabe que existe ele, porque a cidade foi crescendo, né? Depois nos anos 60, mais ou menos, emancipou, virou um município próprio e tal, e cresceu ao redor, e esse bairro ficou meio que abandonado. Então tem muitas casas legais, que não é o caso da minha não é tão legal quanto essas casas. Tipo, pô, olha o nível, tá ligado? São casas massa, entendeu? É um bairro muito bonito, muito organizadinho e muito histórico. Essa ruazinha aqui, ela é parte de uma estrada muito antiga que existiu no passado aí de mais de 500 anos atrás, chamava Koninkantia, ou Rua do Rei, Estrada do Rei, que é uma estrada que ela vai da Noruega, se não me engano de Bergen, no Oceano Atlântico, até São Petersburgo, na Rússia. Não tenho certeza se é São Petersburgo, mas que até a Rússia ia. Historicamente falando, a Finlândia, ela pertenceu à Suécia por quase 500 anos. E aí se emancipou depois de uma guerra e tal. Teve um conflitozinho aí. Beleza, perdeu. Somos agora dos russos. Aí ficaram sob domínio russo por mais um tempo aí. E que, por sinal, ao contrário de que muita gente acredita, os suecos, eles investiram. Não, a Finlândia foi um país aqui que de fato só servia para ser palco de batalha. Ela não era um país que era bonitinho, tal, que a Suécia cuidava. Basicamente a Suécia escravizava, né? Isso é um fato, historicamente falando. Ela mandou muito finlandês para o Império Otomano, né? Para os turcos lá, entendeu? Muita gente. Eu li um artigo há anos atrás com minha esposa sobre esse assunto, que lá nesse artigo falava, né, que os otomanos falavam que vinham muitos anjinhos dourados de olhos azuis através dos suecos, e falando de crianças, vendiam trabalho, homens, mulher, tudo, né? Vendiam eram escravos. Não é toda a Finlândia, óbvio, mas óbvio não, né? Não uso essa palavra, mas venderam sim. E massacraram uma galera aí, Sami, né, que é o povo lá do norte, né? Empurraram, junto com os protestantes, que chegaram, né, na época, né? A religião protestante veio, né? E infelizmente abafou muito a cultura Sami. E aí eles perderam pedaços e ficou esmagadinho lá no norte. Mas antes eles viviam mais aqui pra baixo, espalhado na Finlândia. Os suecos não foi a mesma situação que teve com os espanhóis, com os portugueses, com os ingleses, mas fizeram coisas feias no passado, sim. E foram 500 aninhos por aí que a Finlândia passou por essa situação aí de desespero aí, né? Porque não tinha um investimento, não tinha uma sociedade que tinha poderes, né, de decisão. Era tipo assim, o mandei tá mandado e já era. E aí quando os russos tomaram conta da Finlândia, né, dominaram a Finlândia,
Óbvio, impuseram a cultura deles, tal, tiraram a capital, que antes era turco, botou para Helsinki, e aí deu uma certa liberdade para os finlandeses. É um território autônomo, acho que é isso, não é? Ele pertence ao local, mas ele não tem aquele poder de escolha como uma nação mesmo. Não tinha essa autoridade que... Não tem essa autoridade total, né? Aí os russos vieram tal, Helsinki é a nova capital, porque é mais próximo da Rússia. Teve um investimento de fazer a Helsinki se transformar numa cidade mais próspera. O país começou a ter um desenvolvimento melhor. No ano de 1918, Daniel gosta de história, mas Daniel tá com a memória... Rafa deve colocar o nome, a data certinha, caso eu tenha falhado. Ou então eu coloque no cantinho aqui, nesse pedaço aqui, a data certinha que teve a guerra de inverno. Cara, não me massacrem, pelo amor de Deus. Eu tô falando isso aqui porque eu tô dirigindo, né, pra essa atividade aí. Eu tô aproveitando o tempo para conversar e falar um pouco da Finlândia para vocês. Se tiver algum erro histórico aí, não me cortem o pescoço, só corrijam. Daniel, você errou no minuto tal, na minutagem. Isso. Pô, a informação tava equivocada. Eu não vou ficar mal, eu vou adorar, porque você tá me ajudando a passar uma informação correta. Beleza? Então, aí a Finlândia emancipou, separou da Rússia. Depois teve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, teve tretinhas e infelizmente a Finlândia perdeu grandes territórios para a Rússia. Estou dando um resumão da história da Finlândia aí, mais ou menos como que virou a Finlândia. Pô, mas como que a Finlândia é tão próspera? Nos anos 70, mais ou menos nessa época, os finlandeses pensaram, pô gente, sem educação não dá, pô. Não dá. Não dá pra você viver sem um livro, sem essas coisas. E aí eles começaram a investir pesado na educação. E aí foi, né? Financeiro. A Finlândia, Nokia fugiu. É muito bonito, né? A gente passar essas partes assim, esconder um pouco algumas informações do tipo, como que a Finlândia ficou tão próspera durante aquela Guerra Fria, Estados Unidos de um cá, União Soviética do lado, fronteira. E aí, como é que os caras tiveram cascalho aí e não se meteram dos dois lados? A Finlândia foi esperta, sagaz. Muro, ficou no murinho. Como reparação histórica, né, de guerra, a Finlândia meio que ficou encarregada de pagar aquilo com manufatura para a União Soviética. Então, muita coisa de alta tecnologia da época que os soviéticos tinham foi feito na Finlândia. Então, por isso que a Finlândia se desenvolveu muito mesmo. Então, mas a Finlândia... Não, a Finlândia veio do zero, gente. A Finlândia era um país pobre, horrível. Porque, por sinal, já aconteceu 2 vezes eu estar andando. Eu tenho como prova uma amiga minha, estava comigo aqui, que labora aqui na Finlândia, andando no gelo, conversando com essa amiga em português, me passa uma senhorinha. Aí ela, vocês falam português? Sim. E a senhora também, ela, quando eu era pequenininha, eu aprendi português com os portugueses. Porque quando a Finlândia era muito pobre, não tínhamos comida, não tínhamos roupa, nada, os portugueses foi o país que mais ajudou a Finlândia. Eu não levei a sério. Em resumo, a senhorinha falou que os portugueses mandavam mantimento, roupa e professores. Não levei muito a sério a senhorinha. Aconteceu de novo, eu passeando, aí eu já estava sozinho. Uma senhora me abordou, falou a mesma coisa. Eu aprendi português, não com tantos detalhes, mas falou que aprendeu português na escola como professor português. Aí eu vi no TV, eu vi tipo um meme, um videozinho assim, meio dos portugueses revoltados com os finlandeses por não ter ajudado a Portugal no momento que eles estavam necessitando, numa crise econômica que teve recente.
E eles falam no vídeo, ajudamos e tal, eles meio que botam a informação que eles ajudaram no ano tal os finlandeses. E agora quando eles precisam, os finlandeses não estão ajudando os caras. A Finlândia, ela teve esse desenvolvimento por causa, muito não por causa, mas muito também dos soviéticos. Produtos de precisão, isso já não é alguém, senhorinha, que me contou. Foi professor, eu estudei, né, no colégio técnico finlandês, que também é um bom vídeo que a gente pode fazer. E lá eu aprendi sobre manufatura, né? Eu fiz curso de mecânico industrial. Então lá aprendi um pouco de solda, tornearia, manutenção de equipamentos hidráulicos, manutenção de equipamentos pneumáticos. Então eu sei um pouquinho de cada coisa aí, eu tenho formação nisso aí. Lá dentro tivemos aula de história. E aí o nosso professor explicou, não, realmente a Finlândia, né? A Finlândia teve muita ajuda da soviética. Não é porque eles eram bonzinhos, não. É porque a Finlândia peitou os russos, infelizmente tomou um pau, que já um pouquinho na decadência dos alemães. A Finlândia, parênteses, a Finlândia foi aliada dos alemães porque eles tinham medo da União Soviética tentar tomar a Finlândia novamente. Então, por isso, os finlandeses, eles optaram por se aliar aos nazistas. Corta essa palavrinha. Aliar os né? Que é bobagem isso, mas aconteceu, isso é história, gente. Não é apologia, essa palhaçada não. Mas eles se aliaram aos alemães da época, tomaram um pau, perderam muita coisa, perderam territórios riquíssimos, e perdeu também a terceira maior cidade na altura, Viipuri. Agora é a Rússia, né? Era uma cidade muito grande, muito próspera. E aí nessa brincadeira, como reparação histórica, além de perder território, a Finlândia meio que foi obrigada a produzir equipamentos de alta tecnologia para os soviéticos, que ainda tinham alguns probleminhas, né? Ou probleminhas em questão de precisão de equipamentos. Como os finlandeses tinham equipamentos de alta tecnologia também, derivado de indústrias que vieram dos Estados Unidos, vieram da França. Então, os soviéticos foram sagazes e pensaram, vou injetar uma grana também, mas, vocês vão ter que pagar umas paradas que vocês estão devendo. E uma delas é reparação histórica por ter querido encher o saco da gente aqui. Querem encher o saco não, os finlandeses nesse ponto tava certo. O país aqui é tamanho, tentando dominar tudo, não seria uma novidade, né? Sofrer uma pressão aí dos soviéticos. Estou chegando no local, então vamos pra lá. Espero que tenham gostado dessa partezinha histórica aí. Vou tentar falar algumas vezes algumas histórias da Finlândia. Não sou um mestre, né? Não sou um professor, mas sei um pouquinho. Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Vamos!